Povo de Deus, bom dia, paz seja convosco. Espero que esteja tudo bem aí com vocês e que o nosso Deus possa proporcionar para cada um de nós uma manhã abençoada na sua presença. A gente vai estar dando início à nossa EBD de hoje e é um prazer ter você aí com a gente, para a gente estar adorando o Senhor e ouvindo também a sua palavra. Então, nesse momento, eu quero que você abra o seu coração diante de Deus, porque nós vamos estar fazendo uma oração e em seguida a gente vai estar adorando o Senhor com uma canção. Quero que você nesse momento feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos render honra e render glórias ao Teu nome, Pai, pela bondade, pela misericórdia do Senhor. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais um dia aqui nesse lugar, para que possamos transmitir, Senhor, as Tuas boas novas, transmitir a Sua palavra. Em nome de Jesus, se conosco, Pai. Se conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que os corações estejam sensíveis para receber a Tua palavra, para Te adorar, Pai, em espírito e em verdade. Em nome do Senhor Jesus, receba a nossa adoração. Em nome de Jesus, Pai, nos guie, Pai, com o Teu Espírito, para que possamos apresentar ao Senhor uma adoração verdadeira. Em nome do Senhor Jesus é o que te pedimos. Abençoe essa pessoa que está orando comigo, Pai. Abençoe cada família. Abençoe aqueles que estão em casa, Pai, e que ligaram os seus celulares, Pai, e estão acompanhando essa transmissão. Em nome de Jesus, se com cada um deles e abençoe de forma especial e maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Você pode adorar o Senhor comigo onde você está? Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus,
seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia, Jesus. Nossa alma anseia por ti, Senhor. Assim como a corça anseia pelas águas, nossa alma anseia pela tua presença. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Glória seja dada ao seu nome, Jesus. Receba a nossa adoração essa manhã. Povo de Deus, muito bom dia. É um prazer estarmos aqui com vocês para podermos compartilhar com você a palavra de Deus, podermos trazer aqui na Escola Bíblica Dominical o ensinamento da palavra para que todos nós sejamos edificados nessa manhã abençoada de domingo. Como você sabe, todos os domingos pela manhã, a partir das 9h30 da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical na Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui de Santa Maria do Salto.
Infelizmente, com essa questão aí do coronavírus, a gente não está podendo ter a nossa escola bíblica na igreja para que não haja aglomeração. Estamos seguindo aí as recomendações da saúde já há algum tempo e hoje a gente vai estar mais uma vez transmitindo a escola bíblica aqui através da internet, através da nossa rede social. A primeira coisa que eu peço a você, nos ajude a compartilhar esse vídeo. Pegue aí o link, ou melhor, clique aí em compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas, sejam abençoadas através do ensino da palavra que nós vamos ter aqui hoje. E além disso, eu peço que você também comente, curta bastante o vídeo aí, porque isso vai mostrando para o Facebook que essa live é relevante, que ela tem abençoado vidas, e dessa forma o Facebook vai mostrar para mais pessoas. Beleza? É isso que a gente pede a você aqui logo no início. E o pastor Marcos já adorou a Deus, já orou, e eu quero ler o texto bíblico aqui ao qual nós vamos estar estudando hoje. Logo depois a gente faz uma oração também e iniciamos de fato aí a exposição do texto sagrado, ok? Então, onde você estiver, né, preste atenção na leitura que vai ser feita. Se você tem uma Bíblia, se você pode, leia a Bíblia aí junto comigo, acompanhe junto comigo o que nós vamos ler. Vamos ler Romanos do capítulo 5, do verso 12 até o verso de número 21, e depois iniciaremos a exposição desse texto. E é claro, eu vou fazer também uma recapitulação sobre tudo que a gente leu aqui, né, e o que a gente já estudou nas escolas bíblicas passadas. Então, com a sua Bíblia aberta, se você pode, acompanhe junto comigo a leitura do texto que diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois, se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e houve justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você pode, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nessa hora nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá, de podermos nos reunir aqui, ainda que pela internet, Senhor, para poder meditar na Tua Palavra, para poder extrair deste texto sagrado aplicações que de fato mudem, transformem a nossa vida. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, fale profundamente ao nosso coração. Usa a Tua Palavra, Senhor, para penetrar no mais íntimo do nosso ser, trazendo transformação de vida, trazendo mudança de caráter, trazendo, meu Deus, uma renovação da nossa mente. Nós te pedimos, Senhor, fale ao nosso coração, que possamos não somente compreender a Tua Palavra, mas vivê-la na prática, para louvor da Tua glória. Amém e amém. Então, para você que acompanhou a leitura, nós já chegamos aqui no capítulo 5 e vamos estar finalizando hoje. Lemos aqui até o verso de número 21
E o verso 21 é o último versículo aqui do capítulo 5 de Romanos. Já estamos aí no capítulo 5, finalizando o capítulo 5, vamos entrar no capítulo 6 na próxima semana. E eu quero fazer aqui, antes de reler aqui o texto fazendo a exposição, eu quero trazer uma breve recapitulação sobre o estudo da carta aos Romanos. Como eu falei aqui anteriormente, na escola bíblica passada, a gente decidiu trazer a exposição completa de Romanos, versículo por versículo. Essa que é uma das cartas mais importantes, se não a mais importante que nós temos aqui no Novo Testamento. A carta aos Romanos, que foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta de 57, 58 depois de Cristo, ela é uma das cartas mais importantes e é considerada também como se fosse o Evangelho segundo Paulo, como se fosse o quinto Evangelho. Por quê? Porque nesta carta Paulo fez questão de deixá-la bastante doutrinária, porque ele está passando exatamente aquilo que ele crê, exatamente aquilo que lhe foi revelado por Cristo, exatamente aquilo que ele acredita a respeito de Cristo, a respeito da fé. E Paulo, que outrora era chamado na Bíblia de Saulo, que outrora era um fariseu zeloso, instruído aos pés de Gamaliel, um dos rabinos mais sábios daquela época, Paulo, ele escreve essa carta com alguns intuitos importantes. O primeiro intuito é, Paulo queria, de certa forma, se apresentar aos irmãos. Não foi ele quem fundou a igreja de Roma. Paulo não foi o fundador dessa igreja. Alguns dizem que é bem provável que essa igreja tenha sido fundada ou por alguns cristãos que vieram lá do dia de Pentecostes, convertidos e judeus convertidos e acabaram fundando essa igreja ali, ou quem sabe outros homens de Deus tenham fundado essa igreja naquele tempo em que antes ali de Paulo ter escrito essa carta. É interessante também que Paulo, ele escreve para se apresentar a esses irmãos. Eles conheciam Paulo, mas de ouvir falar, não haviam conhecido pessoalmente. Lá no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai falar que ele tentou várias vezes estar com os irmãos lá em Roma, mas havia sido impedido. E nós, em outras oportunidades, até glorificamos a Deus por Paulo ter sido impedido de chegar até Roma. Porque se ele tivesse ido até Roma, se ele tivesse tido contato com os irmãos antes de escrever essa carta, é bem provável que ele não precisasse escrever a carta. Foi exatamente porque ele foi impedido que o Espírito Santo usou a vida dele ali para registrar o relato dessa carta de uma forma tão esplêndida, e uma forma que nos edifica tanto hoje. Então, Paulo escreve com o intuito de se apresentar aos irmãos, de dar uma palavra aos irmãos, e esse intuito não era simplesmente por fazer. Nós já vimos isso em outros estudos, haviam pessoas que não eram a favor do apostolado de Paulo. Dentre elas haviam, por exemplo, os judaizantes, que eram homens que saíam pregando, anunciando que somente o sacrifício de Cristo não era suficiente para a redenção do homem, para a salvação. Eles falavam, olha, é preciso sim o sacrifício de Cristo, é muito importante sim, mas é necessário que guarde a lei, mas é necessário que se circuncide, e eles sempre acrescentavam algo a mais no sacrifício de Jesus, e Paulo, ele era completamente contrário a esses homens. Ele sempre batia nesses homens no sentido de usar argumentos para derrubar as teses deles, mostrando que Cristo é suficiente. E em Romanos não é diferente. Esses judaizantes, por onde eles passavam, eles tentavam denegrir a imagem do apóstolo Paulo, dizendo para as pessoas, por exemplo, que Paulo ele não tinha autoridade apostólica como os demais apóstolos, porque Paulo foi um apóstolo chamado fora do tempo. Todos nós sabemos que Paulo não foi um dos 12 que caminhou com Jesus. Ele converteu-se depois, no caminho de Damasco, já lá no livro de Atos dos Apóstolos. Então, Paulo ele escreve também, além com o intuito de se apresentar aos irmãos ali da cidade de Roma, ele escreve com um intuito também apologético e evangelístico de mostrar aquilo que ele acredita, para os irmãos lá em Roma verem que de fato ele crê em Cristo da forma que Cristo se apresentou, não somente a ele, mas também aos 12. E é por isso que Paulo faz questão de registrar doutrinariamente essa carta, mostrando para eles, olha, é nisso que eu creio. É interessante também que um outro intuito que levou Paulo a escrever essa carta era o seguinte: Paulo ele já havia pregado o evangelho em várias regiões ali daquela região ali que nós temos do mapa de Israel e das regiões circunvizinhas. Porém, e é claro, Paulo era o apóstolo dos gentios, ele pregava fora da nação de Israel. Porém, ele tinha o intuito agora de pregar mais acima no mapa, ele queria levar o evangelho à Espanha. E ele, para poder levar o evangelho à Espanha, ele precisava de uma igreja mãe que o sustentasse durante esse período. Paulo era
missionário e ele sobrevivia muitas das vezes pela ajuda e o auxílio dos irmãos, da igreja que o sustentava, a igreja base em que ele ficava, para que essa igreja o enviasse para pregar o evangelho, desbravar novos horizontes. E o que é que Paulo faz? Ele escreve essa carta com o intuito também dos irmãos conhecê-lo, porque a vontade dele era ir até Roma, se instalar por um tempo e de Roma ele ser enviado para a Espanha, pregar o evangelho em toda aquela região que ainda não havia conhecido a respeito de Cristo. Então Paulo escreve essa carta com pelo menos esses 3 propósitos: de se apresentar, de se defender e mostrar que de fato ele é um apóstolo de Cristo com autoridade, assim como os outros 12, e também para poder se instalar naquela igreja por um tempo e ser enviado por eles para pregar o evangelho em outros lugares. É interessante aqui uma breve recapitulação dos capítulos que já estudamos. No capítulo 1, nós vemos Paulo fazer aqui na carta aos Romanos a sua maior saudação em todas as cartas, do verso 1 ao 7. Ele gasta 7 versículos para saudar a igreja em Roma, e isso aqui é um tempo especial. Quando você lê esses primeiros versículos, você vê o cuidado de Paulo ao se apresentar como servo, escravo de Cristo, apresentar-se também como apóstolo, que foi separado, uma palavra que tem a mesma vertente de fariseu, aquele que foi separado para algo. Paulo fala que ele foi separado para o ministério de Cristo, da pregação, de levar o evangelho às pessoas. Ele gasta 7 versos aqui no início dessa carta para se apresentar, para saudar os irmãos. Logo depois, ele fala sobre o seu desejo de estar com os irmãos. Por várias vezes ele havia tentado, mas havia sido impedido. E é também no capítulo 1 que ele vai falar que ele não se envergonha, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho. E é claro, naquele tempo, naquele tempo ele poderia ter motivo sim para se envergonhar, porque sempre que o evangelho fosse anunciado, o evangelho de Cristo, era necessário anunciar que o seu Senhor e Mestre havia morrido, padecido em uma cruz. E a cruz naquele tempo era sinônimo de escárnio, de vergonha. Então sempre que ele anunciava o evangelho, era inevitável, ele deveria anunciar o meu Senhor, o meu Mestre, o meu Deus, ele foi parar lá na cruz. E isso ele está falando aqui. Eu não me envergonho de anunciar o evangelho, essa boa notícia. Por quê? Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação. A palavra poder lá no capítulo 1 nós vimos que ela é dunamis, ou seja, dinamite, é um poder avassalador. E esse poder não é para destruição, é o poder de Deus, ou seja, o poder do Deus onipotente contido no evangelho, não para destruição, mas para salvação de todo aquele que crê. E Paulo vai falar isso no capítulo 1, e quando ele começa a falar da justificação, no verso 17, que é um dos versos centrais da carta, ele para ali, e do verso 18 do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo vai falar sobre o pecado, a queda do homem. Ele fala sobre a ira de Deus contra a humanidade, mostrando que o homem, Deus se revelou ao homem, mas o homem não reconheceu a Deus como Deus. Ele passou a adorar a criatura ao invés do Criador. O homem olhava para as coisas criadas e, ao invés de render glórias e graças a Deus que a criou, o homem começou a adorar as coisas, suprimindo assim a verdade e ficando com a mentira. E por isso Deus entrega o homem a toda sorte de pecados. Nós vimos isso no capítulo 1. E quando chega no capítulo 2, depois de citar um monte de pecado, uma extensa lista de pecados, o apóstolo Paulo vem e começa a tratar especificamente com o judeu, porque ele sabia, eu estou escrevendo essa carta para os irmãos em Roma, em que a sua grande maioria são judeus. E o judeu, assim como Paulo, ele era soberbo. Ele se apoiava na lei. E é bem provável que quando Paulo começou a trazer aquela lista de pecados, os judeus lá presentes provavelmente começaram a pensar o seguinte, é isso mesmo, Paulo, fala mesmo, porque tem um monte de irmão aqui que está nesses pecados. Principalmente esses romanos que se converteram agora, principalmente os outros que estão chegando agora, eles vivem mesmo nessa prática de pecado. E aí Paulo começa a direcionar sua mensagem para o judeu, mostrando, olha, se você está apontando o outro aí, fique sabendo que essa palavra é para você também. Tanto os gentios quanto os judeus, todos estão encerrados debaixo do pecado, todos são pecadores, todos carecem de Deus, Deus está irado com todos, e todos estavam se afundando cada vez mais, porque Deus estava irado com a sua criação. E nós vimos aqui que foi uma palavra de juízo, e é interessante que no capítulo 2, Paulo fala sobre o justo juízo de Deus, um Deus que está irado com razão, porque o homem o negou, porque o homem o abandonou nesse sentido. Paulo vem falando sobre isso, ele fala sobre os judeus e a lei. Quando chega no capítulo 3, ele fala sobre o fato de ninguém ser justo, ele mostra que todo mundo é pecador. E no versículo 23, por exemplo, ele vai falar
pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E ele vai continuar falando a respeito disso. Chega no capítulo 4, ele faz um paralelo, uma comparação entre Abraão e Davi. Ele mostra Abraão e Davi sendo justificados pela fé. Ou seja, no capítulo 4, que foi o nosso irmão Vilmário que apresentou lá na igreja, provavelmente os irmãos puderam ver que fica claro que tanto lá no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus sempre salvou e justificou as pessoas através da sua graça. Não há méritos nenhum no ser humano quanto à justificação. A justificação é um ato de Deus que ele mesmo executa através do sacrifício de Cristo lá na cruz. Sacrifício este que é vicário, ou seja, é substitutivo. Quando Cristo morreu na cruz, ele estava me substituindo. Ao mesmo tempo que o meu pecado recaiu sobre ele, a justiça dele recaiu sobre mim e hoje eu posso me apresentar. Eu que creio, você que crê, podemos nos apresentar diante de Deus como justificados. Somos justificados pelo sacrifício de Jesus. Perdão, irmãos, estou tossindo aqui. Eu quero até pedir o pastor Marcos, se puder, pegar um pouco d'água para mim, por favor. E eu vou continuar aqui agora. Nós chegamos então no capítulo 5, que foi a aula da semana passada, quando a gente aprendeu sobre paz e alegria. O apóstolo Paulo mostrando que temos paz com Deus agora que fomos justificados. Outrora éramos inimigos de Deus, ele estava irado com todos nós, mas por causa da justificação, do ato sacrificial de Cristo, o que acontece? Nesse momento, agora nós passamos a ter paz com Deus, passamos a ser novamente amigos de Deus. O pecado que fazia separação entre nós e Deus, agora foi pago lá na cruz. Todos aqueles que creem em Cristo, que creem que ele substituiu você lá na cruz, levou os seus pecados sobre ele, você pode ter paz em seu coração, porque você tem paz com Deus, você é justificado. Deus não imputa o mesmo pecado duas vezes. Se os seus pecados foram pagos por Jesus lá na cruz, você é um salvo em Cristo Jesus. Você precisa crer nisso e ter a certeza da sua salvação no seu coração. Beleza, a gente estudou isso até a semana passada, e agora nós vamos continuar aqui do verso 12. Mas agora eu quero te perguntar, você viu só como que nessa recapitulação que eu fiz aqui, há algo interessante que eu fiz questão de chamar a atenção dos irmãos todas as vezes que eu ministrei a palavra dentro de Romanos, é que o apóstolo Paulo, ele queria, ao mesmo tempo, ele queria conhecer os irmãos, se apresentar aos irmãos de Roma, ele queria também mostrar para os irmãos aquilo que ele crê, e ele queria também, é claro, se instalar naquele lugar para ser enviado pelos irmãos de Roma até a Espanha, para poder pregar o evangelho ali. Mas você percebe que em momento algum, Paulo, ele foi aqui aquele homem hipócrita. Em momento algum ele foi hipócrita, em momento algum ele tentou massagear o ego dos irmãos de Roma, para depois ele fazer um pedido para eles poderem o sustentar durante um tempo, para ele ser enviado à Espanha. Muito pelo contrário, Paulo, quando traz a palavra aos irmãos, ele não quer fazer, né, nenhum teatro, ele não quer trazer aqui, né, mostrar que ele é um cara legal, mostrar que ele é um cara bacana, nada disso. Ele já começa mostrando a verdade. Deixa eu só beber um pouco d'água, irmãos. Obrigado. Ele não faz isso, ele muito pelo contrário, ele começa a pregar o evangelho, quando ele vai falar da justificação, ele fala, peraí, deixa eu mostrar para vocês primeiro qual é a real condição do ser humano, antes de eu falar do que eu tenho para falar sobre a graça de Deus. E aí ele traz aquela lista de pecados, mostrando que estava todo mundo no mesmo saco, farinha do mesmo saco, todo mundo pecador, ia todo mundo ser condenado. E aí Paulo vem e traz então o evangelho, depois de apresentar aos irmãos primeiro qual era a condição deles. E aqui em Romanos a gente aprende qual é o sentido da evangelização. Muitas das vezes a gente quer evangelizar a pessoa só falando, olha, Jesus te ama, ele tem um grande plano para você, Jesus quer fazer grandes coisas na sua vida, só que a pessoa simplesmente, talvez ela vem para Jesus por causa disso, porque ela quer grandes planos, ela quer esse amor. Aí a pessoa ouve também, olha, vem para Jesus porque ele pode te curar, vem para Jesus porque ele pode restaurar o seu casamento, vem para Jesus por isso, a pessoa vem. E essa pessoa vem para Jesus pelo motivo errado, pela intenção errada, e não entende que ela deve estar com Jesus, não porque ele pode dar alguma coisa a ela, mas ela precisa de Jesus como um substituto pelos pecados dela lá na cruz. É por isso que o evangelho é chamado de boa notícia, porque primeiro a má notícia é dada, vocês pecaram, vocês estão condenados e Deus está irado com vocês. Quando essa má notícia nos choca e nos faz entender que somos pecadores, aí sim a boa notícia faz sentido. Mas calma,
Cristo pagou esse preço lá na cruz e você agora, pelo sacrifício dele, pode usufruir dessa vida eterna. Aí sim a mensagem do evangelho é eficaz, aí sim a mensagem do evangelho faz sentido. Portanto, se você está na igreja, veio para a igreja há muito tempo já, por causa simplesmente que Cristo pode te dar uma cura, restaurar seu casamento, fez alguma coisa, algum milagre na sua vida, muito bom você estar aqui por isso. Mas enquanto você não reconhecer a sua total dependência dele como um sacrifício substitutivo lá na cruz, enquanto você não reconhecer que se dependesse de você, o seu destino era a condenação e o inferno, enquanto você não compreender que Cristo te substituiu, que ele pagou o preço que você não conseguiria pagar e que tudo isso é pela graça, enquanto você não compreender isso, você não compreendeu o evangelho. Você pode até estar num ambiente de culto, num ambiente de igreja, num ambiente de pessoas salvas, mas você precisa compreender isso para de fato ser um salvo em Cristo Jesus. E Paulo faz questão de mostrar isso. Os primeiros capítulos mostrando a depravação do homem, a queda moral, a queda do homem. Todos pecadores, todos estavam em condenação. Mas o que acontece? Agora ele começa a falar da graça de Deus. É interessante que sempre que a gente vai citar Romanos, a gente cita o capítulo 8, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós citamos, por exemplo, aquele nem altura, nem profundidade, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, citamos os versos mais lindos da carta que está lá na frente, esquecemos do início. O início é que nos revela a nossa condição. Quando compreendemos a nossa condição, aqueles versículos lá na frente vão fazer muito mais sentido, vão ter muito mais peso para a nossa vida, porque agora nós compreendemos que outrora éramos inimigos de Deus, mas Cristo nos reconciliou. E é sobre isso que a gente vai continuar falando aqui hoje. Eu li o texto, já faz algum tempo, já tem mais de 10, 15 minutos talvez que eu estou falando aqui. A recapitulação acabou ficando um pouco longa, mas eu vou continuar aqui agora a leitura verso a verso e nós vamos acompanhar. No capítulo 5 nós estamos então no versículo de número 12 e eu continuo a leitura aqui da seguinte forma: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem. Nota aqui a primeira coisa, a palavra que está aqui no verso de número 12 que nós estamos iniciando é portanto. Portanto, não é um início de frase, é um verbo de ligação. Logo, Paulo está linkando o que ele está falando no verso 12 com o que ele falou anteriormente. Né? Ele fez um raciocínio anteriormente, lá no verso 11 ele vai falar, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então Paulo veio falando da reconciliação que Cristo trouxe para nós. E aí ele traz então, portanto, ele está juntando essas duas colocações, e é interessante eu ressaltar aqui novamente, originalmente o texto bíblico não foi escrito com a divisão de capítulos e versículos. Isso foi adicionado muito tempo depois. É claro que era uma carta, então Paulo escreveu o texto corrido mesmo, completo, escreveu a carta e enviou para os irmãos. Posteriormente, para facilitação nossa, tanto na hora de encontrar algum texto, na hora de nos situarmos aqui em cada um dos contextos, foi dividida a Bíblia em capítulos e versículos bem posteriormente. Mas o texto aqui era corrido, então ele veio falando da reconciliação e lançou esse portanto. Portanto, da mesma forma, ou seja, igualmente, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então o que Paulo está falando aqui? Olha, por causa de um homem, o pecado entrou no mundo. E junto com o pecado, ele não veio sozinho, junto com o pecado, a morte também entrou no mundo. E a morte reinou e passou para todos os homens, por quê? Porque todos pecaram. Paulo não lança distinção, ele coloca que todos pecaram, todo ser humano pecou. E por meio de quem que esse pecado entrou no mundo? Por meio de um homem. Que homem é esse? Esse homem era Adão. Adão, lá do livro do Gênesis. Gênesis, lá nos capítulos 1, 2 e 3, quando está ali apresentando a criação de Deus, dentre ela o homem e a mulher. Deus dá uma ordem ao homem, um mandamento ao homem para não comer do fruto da árvore do conhecimento, ou melhor, da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem acaba descumprindo isso, a mulher cai ali diante da tentação da serpente, depois o homem também cai e acaba os dois em pecado. E ali, por causa daquele pecado, por causa daquela transgressão, o pecado entrou no mundo. É interessante isso, o pecado não entrou simplesmente no homem, o pecado entrou no mundo. Toda a terra foi afetada pelo pecado do homem. Lembra que na hora de Deus falar, por causa do pecado do homem, agora a terra daria trabalho para que ele
tirasse o seu alimento, começasse a ter espinhos, abrolhos, tantas coisas ruins começaram a acontecer, simplesmente porque o pecado afetou não somente a humanidade, mas todo o mundo. Foi afetado quando o pecado entrou. E por isso, todos os homens estão condenados à morte, porque todos pecaram. No capítulo 6, quando chegar no verso de número 23, ele vai falar isso, quando ele disser, pois o salário do pecado é a morte. Ou seja, todo aquele que peca deve receber o seu salário, e o salário do pecado é a morte. Ou seja, todo mundo que pecar está condenado à morte. E é claro, nós sabemos que a morte ela não entrou automaticamente no mesmo instante que Adão transgrediu ali a ordem que Deus havia dado. Inicialmente, aconteceu de fato uma morte naquele momento. Uma morte espiritual. Ele precisava agora de um salvador, ele precisava agora de uma justificação, porque ele havia pecado. Mas, consequentemente, também a morte física, que posteriormente Adão veio a morrer, Eva e todos os seres humanos que passam por essa terra morrem por causa do pecado. Então aqui nós já vemos quando foi o início de tudo. Por causa de um só homem, o pecado entrou no mundo e junto com ele a morte. O pecado não veio sozinho, ele trouxe a morte. E todos os homens morrem hoje porque todos pecaram. Então, toda a raça humana está condenada à morte porque Adão pecou. Talvez você não entenda isso aqui, né, quando eu digo dessa forma, e você pode até pensar, mas espera aí, que culpa eu tenho nessa história? Foi Adão quem pecou. Adão que comeu daquele fruto. Foi Adão que descumpriu a ordem de Deus. Por que eu tenho que pagar o pato? Por que eu tenho que ser condenado à morte também? Sendo que foi Adão quem cometeu aquele pecado. Aquele momento em que Adão comeu aquele fruto, lembra que só havia Adão e Eva ali naquele momento em que eles descumpriram a ordem de Deus? Eles estavam ali não somente representando a si mesmos, mas eles representavam a raça humana. Adão e Eva, naquele momento, eles eram considerados ali cabeças de raça, haviam só eles. Era o homem que estava ali nos representando, Adão e Eva. No momento em que ele cai, no momento em que ele peca, automaticamente a raça humana pecou. Então a raça humana estava condenada à morte. Todo descendente de Adão agora veio condenado à morte, porque ele faz parte de uma raça caída. Adão era o cabeça de raça e por isso ele estava ali nos representando quando ele pecou. Talvez você diga, mas ainda assim eu acho injusto. Tenho certeza que no decorrer desses versículos aqui você vai ver que não é injusto, porque se você achar injusto essa parte, você vai ter que achar injusta também outra parte, e eu tenho certeza que você não vai querer achar injusta a outra parte. Mas vamos continuar então, o verso de número 13 diz, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Vamos lá, a lei que está sendo falada aqui é a lei que foi passada a Moisés. E é verdade, o pecado já estava no mundo antes mesmo da lei ser dada. E se você ler, o texto está falando aqui no final, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Ou seja, as pessoas elas não levam em consideração, elas não sabem muitas das vezes que estão pecando quando a lei não está mostrando. E Paulo está mostrando aqui pra gente que antes da lei ser dada a Moisés, os homens já pecavam. De fato, quando Caim mata Abel, aquilo ali era um pecado. O não assassinarás estava sendo, o não matarás estava sendo descumprido ali naquele momento. No momento em que alguém roubava algo de outra pessoa, mesmo sem a lei ser dada, o não furtarás estava sendo descumprido. E tantas outras leis estavam sendo quebradas ali por aquelas pessoas, mesmo antes da lei ser dada ao povo de Israel, a lei que veio através ali de Moisés, que Deus passou a Moisés. Então é isso que ele está falando, o pecado já estava, mesmo antes da lei. Entende? O pecado já estava operando. Olha o verso 14. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante ao de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Só um momento, pessoal. O celular aqui saiu a imagem. Eu vou tentar arrumar novamente aqui para vocês. É porque chegou uma notificação de mensagem aqui. Eu acho que por isso que saiu. Vou tentar colocar novamente. Bem rápido aqui. Prontinho. Espero que tenha voltado aí a imagem, porque o telefone tinha desconectado ali. E aí vamos ver se voltou aí. O pastor Marcos está acompanhando ali a live pelo telefone celular. Tomara que tenha voltado. Mas vamos lá.
Ele está falando aqui, todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés. E de fato, a morte reinou. Por quê? Porque as pessoas pecavam e estavam sendo condenadas cada vez mais à morte. Elas sabiam que estavam pecando. Elas sabiam que... Lembra que Paulo vai falar sobre, lá no capítulo 1 ainda, sobre aquela revelação que Deus traz na consciência, capítulos 1 e 2. Ele está mostrando aqui que as pessoas estavam sendo condenadas à morte por causa dos pecados. E elas estavam cada vez... A morte reinar aqui é o fato dela estar sempre pessoas cometendo pecado, sempre pessoas sendo condenadas a ela. Imperou, a morte continuou imperando, pessoas continuaram pecando e a condenação recaindo sobre eles. Olha o verso 14 como que continua. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Então, o único que havia... Olha só, há uma diferença entre o pecado, por exemplo, de Caim e o pecado de Adão. Por quê? Porque o pecado de Adão havia uma ordem expressa de Deus. Não faça isso. E Adão descumpriu. Mas o pecado de Caim não havia uma ordem, por exemplo, do não matarás naquele momento. Então ele pecou sem ter aquele conhecimento prévio ali de que aquilo era errado. É claro que ele sabia que não era o certo a se fazer, mas ele não tinha ali como Adão tinha uma ordem expressa, não faz isso. Então todos os homens, eles continuaram pecando, mas não à semelhança de Adão. É isso que o texto está falando. Mesmo a morte reinou e veio trazendo a condenação dela sobre até mesmo aquelas pessoas que pecaram, que cometeram um pecado que não era semelhante à transgressão de Adão. E ele fala o seguinte, o qual era um tipo daquele que há de vir. Aqui ele começa a fazer agora um paralelo entre Adão e aquele que há de vir. Esse aquele que há de vir é a forma de Paulo expressar que Adão era um tipo de Cristo. Adão era um símbolo de Cristo lá no Antigo Testamento. De que forma? Adão era um cabeça de raça. Adão representava a raça humana ali naquele primeiro momento. E Adão fracassou. Ele pecou. Ele caiu. E porque ele caiu, toda a raça humana veio agora condenada. E Cristo agora, o segundo Adão, vai ser apresentado a gente aqui. Paulo começa a falar no verso de número 15. Ele diz o seguinte: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. A primeira coisa que ele fala é, não tem nem como comparar a dádiva e a transgressão. É que se fôssemos colocar numa balança a transgressão e a dádiva é muito superior à transgressão. A dádiva é muito maior do que a transgressão. Pois, se muitos morreram, e quando Paulo traz muitos morreram, ele já havia dito aqui, todos pecaram, por isso todos morrem. Então, quando ele traz muitos morreram, é no sentido da humanidade caída, condenada. Por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Então, Paulo está trazendo aqui, e é interessante eu explicar isso aqui para vocês. Paulo está falando, olha, se por causa de um pecado de um só homem, muitos, ou seja, toda a raça humana estava sendo condenada, muito mais agora pela dádiva, pela graça de um só homem, o ato de justiça de um só homem. Aí ele vem trazendo aqui, pela graça de um só homem, Jesus Cristo transbordou para muitos. Então a graça de Deus alcança a muitos através desse sacrifício, através dessa dádiva. Olha o que ele fala no verso de número 16. Não se pode comparar, mais uma vez ele disse, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Olha só para você entender o que Paulo está falando. Olha, não tem nem como comparar, porque um homem pecou e todo mundo pagou o pato agora disso. Mas quando Cristo morre na cruz, essa dádiva dele, ela não foi por causa de um, ela abrange uma multidão de pecados, os pecados da raça humana, ou seja, não foi uma transgressão que Cristo pagou, foi por todas as transgressões de cada um de nós, os que cremos. Então, se você que está assistindo esse vídeo aí, de fato, crê em Cristo, você tem que entender no seu coração e ter essa certeza que quando ele morreu lá na cruz, ele pagou pelo seu pecado de mentira, que você conta, talvez de vez em quando, acontece, e você, é claro, deve se arrepender e pedir perdão a Deus, mas ele pagou também pelo pecado de fornicação, ou seja, qual for o pecado. O sangue de Cristo derramado na cruz é eficaz, é eficiente para nos perdoar de todo o pecado, de toda a injustiça.
Porque tem muita gente que é assim, se a pessoa conta uma mentirinha e se arrepende e vem pro evangelho, tá tudo bem. Mas se a pessoa é talvez uma pessoa que tá na prática do homossexualismo e vem, aí a gente quer impor agora, a gente quer falar que ela ainda não tá salva, que isso e aquilo outro. É claro que a salvação vai transformar a vida da pessoa para que ela tem ações agora que reflitam o caráter e a glória de Deus. Mas tem horas que a gente coloca um peso maior na questão de que por esse pecado Cristo me salvou, por aquele outro eu tenho que pagar um preço para ser salvo. E Paulo está falando, não, a dádiva da salvação ela é muito superior à transgressão, porque um homem pecou e todo mundo pagou o pato. E agora, a dádiva de Cristo, ele pagou pelo pecado desses homens, pelo pecado da humanidade, por todos os pecados que haviam naqueles que creem. Foi pago em Cristo Jesus. E ele continua dizendo no verso de número 17, olha o que ele fala. No verso 16 ele começou, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Nós já explicamos aqui em outras aulas o que significa a justificação. E ele continua no verso 17, pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. Ou seja, porque Adão pecou, a morte reinou por meio dele, por causa da transgressão de Adão. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, se a morte entrou no mundo por causa de Adão e reinou, ou seja, matou a todos no sentido de que todos pecaram, todos estavam condenados à morte, muito mais aqueles que agora receberam de Deus essa imensa provisão, a justificação, esses também reinarão em vida. Olha só o que o texto fala, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então hoje nós é quem reinamos sobre a morte. Por que você diz isso? Por que eu digo isso? Porque se você crê de fato em Cristo, que Ele te substituiu lá na cruz, que Ele pagou pelos seus pecados, se você se arrepende dos seus pecados, entregou a sua vida a Cristo, se você é de fato um cristão, um servo de Jesus, você pode hoje se alegrar e saber que é você quem reina sobre a morte. Ah, mas espera aí, mas eu ainda vou morrer, todo mundo morre, até mesmo os cristãos. Sim, mas morre a morte física e natural, mas Jesus prometeu a ressurreição e a vida eterna. Ou seja, a morte eterna não pode mais reinar sobre nós, os que cremos. Então, se você creu no Evangelho, pode se gloriar, pode se alegrar, pode ficar feliz, porque você hoje em Cristo Jesus é um salvo, e a morte não tem mais poder sobre a sua vida. A morte não tem mais poder de tirar de você a vida eterna que Cristo garantiu. Ela pode até, a morte física, natural, pode acontecer com qualquer um de nós, é normal isso, mas até para isso Jesus deu um jeito, e ele promete no final, quando ele voltar, a ressurreição dos mortos, a transformação do nosso corpo em um corpo de glória e a vida eterna para com ele. Na semana passada a gente falou sobre nos alegrar até mesmo nas tribulações, nas dificuldades. E Paulo vai falar lá no início do capítulo 5 sobre que nessa fé nós estamos firmes, nessa graça, a qual nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então nós devemos nos alegrar, irmãos. Sempre que você pensar no fim dos tempos, sempre que você pensar, quem sabe, no dia em que você partir, sempre que você pensar como que vai ser lá no fim, lá quando Jesus voltar, você deve se alegrar, sabe por quê? Porque você vai participar disso. Se você creu no Evangelho, você vai participar disso, da eternidade com Cristo. Você deve ter no seu coração essa certeza. É por isso que o cristão, aquele que de fato entende essa palavra, entende essa mensagem, ele se alegra em qualquer circunstância. Ele pode até estar chorando o luto, mas lá no íntimo do coração dele, ele tem a certeza da vida eterna e da salvação, e ele se alegra, porque essa situação aqui, tudo que acontece no aqui e no agora, é passageiro, é coisa momentânea, mas a vida eterna que Cristo nos garantiu, isso ninguém pode tirar de nós. Nós cremos no Evangelho, fomos selados pelo Espírito Santo da promessa, assim como está na carta aos Efésios no capítulo 1, e por isso nós agora somos propriedade de Deus. No momento certo ele vai voltar para buscar essa propriedade, para buscar a sua igreja, aqueles que têm o seu Espírito, aqueles que creram no seu Evangelho. Essa é a boa notícia. É por isso que mesmo nas dificuldades, lembre-se lá no fundo de que isso aqui é passageiro e que a eternidade está preparada para você que acredita no Evangelho, para você que se arrepende dos seus pecados e que agora tem a sua vida transformada por Jesus. Vamos continuar aqui então no verso de número 18. E aqui eu quero trazer aquela comparação que eu falei. Você talvez disse que é injusto você pagar o pato porque Adão pecou lá no passado.
Ah, mas espera aí, foi Adão quem pecou lá, por que eu tenho que morrer? Por que eu tenho que ser condenado? Adão estava me representando, mas eu nem votei nele, né? Talvez você pense assim, eu nem votei nele para ele estar lá me representando. Que negócio é esse? Que culpa eu tenho se foi Adão que transgrediu? Por que eu tenho que pagar esse preço também de ser condenado à morte? Se você achou que é injusto o ato de Adão ter te representado, olha o que o verso 18 fala. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Se Adão estava nos representando quando ele pecou lá no jardim, Cristo também estava nos representando quando ele nos justificou lá na cruz. Adão pecou e a queda recaiu sobre nós. Cristo foi justo, morreu sem ter cometido pecado, e o sacrifício dele também recai sobre nós. É interessante que muitas vezes a gente acha que esse sacrifício recaiu sobre todos os homens, porque aqui está escrito todos os homens. Só que aqui nós precisamos ter um cuidado. Aqui é todos os homens que crerem no Evangelho, porque muitas pessoas acabam caindo no famoso universalismo ao dizer que todo mundo vai se salvar. Já que Cristo pagou o pecado de toda a humanidade, de todos os homens lá na cruz, quer dizer então, alguns dizem, quer dizer então que todos vão se salvar. E não é assim. A palavra de Deus vai dizer que Cristo morreu para salvar aqueles que creem. Então, se você de fato creu no Evangelho, pode ter essa certeza que Cristo morreu para te salvar. Mas é claro também que a Bíblia deixa claro para nós que haverá condenação para muitas pessoas que não estão em Cristo, que não creram no sacrifício dele, que não creram no Evangelho. Então essa é uma realidade, e aqui eu trouxe esse paralelo para nós para que você entenda. Você não pode achar que é injusto Adão ter pecado e você está pagando o pato, porque senão você também vai ter que achar injusto Cristo ter morrido justo e você está se beneficiando dessa justiça. Então, Adão estava sim me representando. Se fosse eu no lugar dele, cometeria o mesmo pecado. Ele estava me representando lá. E Cristo também me representou quando ele morreu lá na cruz. Porque se dependesse de mim, eu não conseguiria viver uma vida santa e justa, assim como ele viveu. É interessante que a gente fala que nós somos salvos pela morte de Cristo, pelo sacrifício dele. Mas não é somente a morte de Cristo que nos justifica, mas a sua vida também. Porque morte por morte não era qualquer um que estava morrendo lá na cruz. Era um justo, santo, uma pessoa que não havia cometido nenhum pecado. Então, a vida de Cristo também, a sua vida de santidade, de entrega e dedicação ao Senhor, foi resultado para que nós fôssemos salvos. Tanto a vida quanto a morte de Cristo foi para nossa salvação. O texto continua dizendo, no verso de número 19, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Quando Paulo fala que pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, aqui é no sentido de que todo ser humano veio em pecado, cometeu pecado e depois de, mesmo antes de conhecer a lei, depois que conheceu a lei, porque nós viemos de uma descendência caída. Adão nos representava lá no jardim e ele, cabeça de raça, pecou. A raça humana é uma raça caída. Assim como pelo pecado de Adão, todos nós fomos considerados pecadores, assim também pela obediência de um único homem, muitos serão feitos justificados. Então nós somos feitos justificados, nós somos feitos justos, mas não somos de fato justos em nossa essência. Cristo nos justificou, ele nos fez justos. É interessante que Jonathan Edwards ele chegou a dizer que nós somos justos pecadores. Olha só, parece até mesmo uma contradição, mas é exatamente o que somos. Quem é que pode levantar a mão e falar, eu nunca cometi um pecado? Até mesmo depois de convertido, até mesmo depois de crer no Evangelho, de se render a Cristo, quem pode levantar a mão e falar, eu nunca pequei? Quem pode dizer que hoje não cometeu um pecado sequer? Mas você é justo. Se você creu no Evangelho, você é justificado. Eu sou justificado. Mesmo assim, nós pecamos. Isso quer dizer que Deus ele iniciou o processo de transformação em nossa vida. Quando cremos no Evangelho, nesse momento fomos selados, nesse momento fomos salvos. Porque cremos, de fato cremos para a vida eterna.
E agora começa o processo de transformação, santificação, que o Espírito Santo é quem opera também em cada um de nós. O verso 20 ele vai dizer: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Então por que foi dada a lei? Ele vai falar: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. O não matarás era pecado antes da lei? Era pecado. Do mesmo jeito. Mas por que foi dada a lei? Para que o homem agora visse: não matarás. Ou seja, está ressaltando, Deus está mostrando: você não pode matar. Continua sendo pecado e era pecado antes mesmo da lei ser entregue. Compreende? Então, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Os homens pecaram e quando a lei foi dada, eles pecaram ainda mais, porque agora eles pecaram contra a consciência. Outrora eles matavam, mas a consciência era limitada, o conhecimento era limitado. Eles matavam e simplesmente se sentiam mal, porque algo ali falava: isso não é o certo a se fazer. Mas agora tinha a lei escrita, a lei moral de Deus mostrando: não matarás, e o homem agora peca contra a sua consciência, contra o conhecimento da lei. E isso faz com que o seu pecado aumente cada vez mais. Há um exemplo muito interessante que ressalta para a gente mais ou menos o seguinte: a lei foi dada para mostrar e despertar, e ela acabou despertando em nós esse instinto de cometer, de transgredir aquilo que é certo. E a ilustração que é dada é mais ou menos o seguinte: imagina um homem que constrói em uma rodovia, ele constrói um grande prédio todo de vidro, uma loja toda de vidro, muito bonita a loja, vidro para tudo quanto é lado, e ali passa vários carros, pessoas estão comprando, até que chega uma pessoa e fala o seguinte com ele: olha, você tem essa loja de vidro aqui, mas você não acha perigoso alguém chegar lá de fora e lançar uma pedra aqui nessa loja e quebrar todos esses vidros? Eu acho que você deveria colocar uma placa lá fora escrito: não jogue pedra no vidro. Quando não tinha a placa, já havia vários dias, o povo estava passando por ali e ninguém jogava pedra. Só que agora tem uma placa falando: não jogue pedra no vidro. O que você acha que o pessoal começou a fazer depois disso? Despertou neles: então pode jogar pedra nesse vidro. Ou seja, eles já sabiam que era errado jogar pedra antes, mas agora tem uma placa falando: então quando joga pedra está pecando contra a consciência. A lei trouxe mais ou menos isso para o homem. O homem já sabia que era errado adulterar. Todos eles já sabiam que não era certo tomar a mulher do seu próximo. Mas agora tem a lei falando: não adulterarás. E isso, o apóstolo Paulo vai falar que despertou no homem, aflorou no homem o instinto, o desejo de cometer agora ainda mais. Aquilo que veio para o bem acabou despertando no homem o desejo de pecar contra a consciência, porque o homem vem de uma descendência caída, vem da raça caída. E isso desperta nele tudo aquilo que era da vontade de Deus. Na verdade, o homem que não tem Deus, ele é contrário àquilo que provém de Deus, contrário à justiça. Então a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, por causa da lei, aumentou o pecado, transbordou a graça. Ou seja, a graça de Deus, o sacrifício de Cristo, ele cobre esses pecados. Se nós cremos, independente se você pecou inconscientemente ou conscientemente em algum pecado, o sacrifício de Cristo te perdoa. Ele te livra. Ele te salva, porque se você creu para a vida eterna. Ele vai dizer no verso de número 21, ou melhor, o final do verso 20, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Por quê? A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então, quando Cristo morreu lá na cruz, ele estava conseguindo para nós, ele estava concedendo a nós vida eterna. É por isso que você pode se regozijar, mesmo sabendo que um dia você vai morrer aqui, a morte física dessa terra. Por que você deve regozijar-se? Porque pela justiça, pela graça de Deus, pelo aquilo que Cristo fez lá na cruz, nós podemos hoje receber aquilo que nos foi concedido, a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Cristo garantiu para nós a vida eterna. E ainda que morramos o corpo físico aqui na terra, ainda para esse ele deu um jeito e vai haver a ressurreição no último dia. Então a palavra de Deus está deixando claro para a gente. Eu quero aqui recapitular o bloco que nós estudamos. O apóstolo Paulo começou falando o seguinte: olha, por causa de um pecado de um só homem, Adão, todos os homens estão condenados à morte. E não simplesmente por causa do pecado de Adão, por causa do pecado deles próprios. Eu já pequei, você também já.
um pecadinho apenas que nós houvéssemos cometido, já éramos dignos de condenação ao inferno, porque o salário do pecado é a morte. Então precisamos de um justificador, precisamos de um salvador, precisamos de um substituto que pague essa morte, essa dívida que temos para com Deus. E ele traz no verso 18, pelo ato de justiça de um só justo. Agora aqueles que creem, todos nós agora podemos nos alegrar, porque fomos justificados também. Então, se Adão fracassou lá no Jardim do Éden, Cristo, ele não fracassou, ele viveu uma vida santa, ele foi tentado em todas as áreas sem pecar, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e por ele ter vencido, nós podemos herdar agora, pela fé, conforme Paulo está trazendo aqui, e pela graça, o sacrifício que ele fez. Então, a justificação nada mais é do que, no momento em que Cristo morre, ele está levando sobre ele os nossos pecados, os pecados dos que vão crer no Evangelho. Ao mesmo tempo, a justiça dele recai sobre aqueles que creem. As pessoas do Antigo Testamento eram salvas, sabe de que forma, conforme estudamos no capítulo 4? Através do sacrifício de Cristo. Ah, mas Cristo ainda não havia vindo, como pode elas serem salvas pelo sacrifício dele? Elas eram salvas porque elas criam no sacrifício vindouro. O sacrifício de um cordeiro que era feito no templo estava apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele animalzinho que teve que ser morto no Jardim do Éden para tapar a vergonha, a nudez de Adão e Eva, estava representando o Cordeiro de Deus que seria imolado para tapar a nossa vergonha, para nos cobrir com o seu sangue. Então, todas as pessoas que foram salvas no Antigo Testamento foram salvas pela graça. Nenhuma foi salva por cumprir a lei. Foram salvas pela graça, mediante o sacrifício vindouro, o Messias que ainda viria. Nós, hoje, somos salvos também pela graça, mediante o sacrifício passado. O sacrifício feito por Cristo há 2000 anos atrás. E como nós tomamos posse dessa salvação, como nós tomamos posse dessa justificação? Através da fé, porque é de graça. Eu não consigo pagar pela salvação. É por isso, e aqui eu deixo claro isso, que se um dia algum pastor, alguma pessoa chegar a você e ter a coragem de falar, olha, se você não dá o dízimo, você pode até estar na igreja, mas olha, os assassinos não herdarão o reino do céu. Ele está mentindo para você. Dízimo não pode te salvar, oferta não pode te salvar, a obediência à lei não pode te salvar. A obediência a pastores, qualquer outra coisa que você faça, não pode garantir para você a salvação, porque ela é um dom gratuito de Deus, é de graça. Cristo executou-a na cruz e ele nos dá essa dádiva. A Bíblia vai falar que é dádiva. E lá no capítulo 4, quando falou de Abraão, ele falou, olha, Abraão foi salvo, ele foi justificado pela fé, e isso foi de graça, não foi por obras. Porque se é por obras, se ele recebe e ele fez alguma coisa para receber, não é graça, é um pagamento. Ele está recebendo aquilo que ele merece. E se nós formos olhar na palavra de Deus, o que nós merecemos é condenação e inferno. Mas o que Cristo nos dá, através da sua graça, é vida eterna e salvação. Ele não imputa sobre nós o nosso pecado, porque foi imputado sobre Cristo. Eu creio nisso. Se você crê nisso, tenha certeza, seus pecados foram pagos. Ah, então eu posso viver uma vida profana de qualquer jeito, porque os meus pecados já foram pagos. Se você tem esse tipo de pensamento, é o maior sinal de que você ainda não creu no Evangelho. Porque se você crê no Evangelho e vê que Cristo fez isso por você, a primeira coisa que vai brotar no seu coração é a vontade de agradá-lo, é a vontade de fazer aquilo que agrade a Ele, é a vontade de retribuir a Ele agora, cumprindo aquilo que Ele traz na sua palavra. Por quê? Porque se Ele te deu uma dádiva tão grande, se Ele te deu um presente tão grande, isso vai resultar em você fazer a vontade dEle, em você fazer justiça, porque a justiça provém dEle, em você fazer aquilo que é certo, em você ser manso, em você usufruir e deixar fluir de você os frutos do Espírito. Lembra? Deus, ele não somente nos salva, mas ele nos sela com o seu Espírito Santo. Outrora éramos inimigos, e se agora você tem o Espírito Santo, é só você pensar. Se você fala que tem o Espírito Santo e a sua vontade é de ficar sempre no pecado, raciocine aí se isso é certo. Será que o Espírito Santo na sua vida está te falando, vai lá, adultera fulano, vai lá, comete esse pecado ciclano? Será que o Espírito Santo está te conduzindo para o pecado? É claro que não. Então a certeza de que você tem o Espírito Santo é que ele agora te dá força para lutar contra o pecado e não a favor do pecado.
Então, se alguém que estiver ouvindo falar, mas se é de graça, se eu não preciso pagar, se eu não preciso dar o dízimo para ser salvo, se eu não preciso fazer outra coisa para ser salvo, se alguém falar isso para você, se alguém pensar dessa forma, isso é um sinal de que essa pessoa ainda não creu para a vida eterna. Porque no momento em que ela crer, ela vai ser selada pelo Espírito Santo. Isso está em Efésios, irmãos. Efésios capítulo 1, no versículo de número 13. Eu vou ler para você. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. É como se Deus estivesse olhando para nós e ele vê a cada um que ele faz crer no evangelho, é como se ele colocasse o seu selo, o Espírito Santo. A garantia aqui é penhor, é como se fosse, isso aí é meu, eu vou voltar para buscar, e no dia que eu voltar para buscar, eu vou levar. É Deus mostrando que se você creu no evangelho, você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo te conduz à santidade, porque é o caráter de Deus. Logo, leve essa palavra para o seu coração. Se você creu no evangelho, se você recebeu o Espírito Santo, ele vai te conduzir à santidade. Pelo pecado de um homem, o pecado entrou no mundo, todos os homens pecaram, por isso todos iriam morrer. Mas pelo sacrifício de um justo, Jesus Cristo, que me representava e te representava, nós podemos hoje nos alegrar e saber que herdamos a vida eterna que ele garantiu para nós através do seu sacrifício. Quero fazer aqui uma aplicação prática para finalizar esse estudo, falando para você, talvez no seu dia a dia, irmãos. Qual a implicação que isso tem no seu dia a dia? Amanhã é segunda-feira. Talvez amanhã você tenha que voltar a trabalhar. Talvez você está aí morrendo de medo do coronavírus. Talvez esse vídeo vai chegar em alguém que está até infectado pelo coronavírus, que vai morrer nos próximos dias, quem sabe? Eu não sei onde esse vídeo vai chegar, mas uma certeza eu tenho. Se você creu no evangelho, se alegre. Se alegre em Cristo Jesus. Mas o meu patrão estava me xingando, está querendo me despedir, estava me humilhando lá no serviço. Isso é muito ruim, isso é muito chato, isso é muito triste. Mas lá no fundo você sabe, tudo isso aqui vai passar. Eu vou viver eternamente. A palavra de Deus fala, é o apóstolo Paulo quem diz que os sofrimentos desse tempo não podem se comparar com a glória que nos está reservada. Então, mas eu perdi um ente querido, eu estou sofrendo, eu estou no hospital, eu estou passando por isso e por aquilo outro, é muito difícil, é uma situação muito difícil, eu sei, é muito difícil sim, mas lembre-se, se você creu no evangelho, ainda que a situação esteja difícil, tenha a certeza, a convicção no seu coração, eu sou um salvo em Cristo Jesus, os sofrimentos dessa vida não podem se comparar com a glória que me está reservada, e essa glória foi nos revelada aqui, o apóstolo Paulo trouxe para a gente aqui, mostrando que vamos reinar em vida com Cristo. Vamos reinar e gozar dessa justiça que ele garantiu para nós lá na cruz do Calvário. A ira de Deus foi aplacada em Cristo para que ela não recaísse sobre você. Então, ao invés de questionar, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Deus, o Senhor está pesando a mão em mim? Deus, o Senhor está fazendo... Ao invés de questionar, porque esse questionamento é o maior sinal de que você não creu ainda, ao invés de questionar, creia e saiba que no ímpio, quando Deus traz a destruição, a dor, o sofrimento, é como justiça e como condenação sim para o ímpio. Mas para você que foi justificado, Deus utiliza o sofrimento, as dores, as coisas difíceis dessa vida para moldar, para forjar em você o caráter de Cristo. Creia nisso, viva isso e saiba que Ele quer transformar a sua vida para o seu bem. E ainda que ele faça coisas que venham trazer dor a nós momentaneamente, ele está trabalhando, forjando em nós a vontade dele para louvor da glória dele. Finalizo aqui então o capítulo de número 5 de Romanos. Estudamos já 5 capítulos dessa carta. Carta preciosíssima do Novo Testamento, uma das mais importantes, se não a mais importante. O apóstolo Paulo vai falar muitas coisas lindas ainda nessa carta, mas ele começou mostrando a real condição do homem. E agora ele mostrou o que Cristo fez lá na cruz por nós. A partir daqui, nós vamos aprender muita coisa boa sobre essa carta e eu te convido desde já a participar dos demais estudos bíblicos que vamos ter todos os domingos aqui a partir das 9 horas da manhã. O pastor Marcos está acompanhando aqui, a live voltou a funcionar aí, beleza? Graças a Deus. Depois eu vou tentar juntar esses 2 vídeos, o vídeo da live que eu comecei, que já tinha 50 minutos de duração, vou tentar juntar com esse restante, montar um vídeo apenas, subir lá no canal do YouTube para que os irmãos possam ser abençoados lá também. Beleza, pessoal? O pastor Marcos vai estar adorando a Deus com uma canção e antes mesmo dele começar a adorar, eu quero orar com você em gratidão a esse ensino que acabamos de ter aqui.
Ore aí na sua casa, agradeça, irmão, agradeça de coração. Ao invés de ficar reclamando pelas circunstâncias e tudo que está ruim, agradeça, porque o que Cristo garantiu para você, você não poderia garantir. Soberano, grande e eterno Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu sacrifício, Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por ter pago esse alto preço. Eu estava condenado, eu era inimigo de Deus, mas o Senhor Jesus, através do seu sacrifício, me reconciliou com Deus, nos reconciliou com o Pai. Nós te agradecemos, nós te bendizemos. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes somos ingratos. Reclamamos porque não conseguimos fazer aquela viagem. Reclamamos porque não conseguimos comprar aquilo que queríamos. Reclamamos porque ainda não trabalhamos naquele lugar, porque ainda não ganhamos aquele salário. Mas hoje, meu Deus, nós reconhecemos que aquilo de mais importante o Senhor já garantiu para nós. O Senhor pode nos dar prosperidade, mas ainda que não nos dê, o Senhor já nos deu a vida eterna e isso nos basta. O Senhor pode nos dar grandes dias de felicidade nessa terra, mas ainda que não tenhamos, a alegria já está implantada em nós, a salvação e a vida eterna. Nos faz reconhecer isso, Senhor. Caso contrário, vamos estar sempre correndo atrás do vento. Caso contrário, vamos estar sempre buscando a igreja por causa de bênção, por causa de vitória, por causa de milagre, por causa de cura. E não é por isso que devemos buscar. Devemos buscar para lembrarmos, meu Deus, que o Senhor já pagou o preço e rendemos louvor, elogio, glórias, honras ao teu nome pelo que o Senhor já fez. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Confirma essa palavra no coração dos meus irmãos, Pai. Confirma essa palavra no coração de cada um que vai estar me ouvindo através desse vídeo. Para que hoje ele tenha essa certeza, para que hoje essa mulher que, quem sabe, meu Deus, está passando por uma luta tremenda dentro de casa, essa mulher, esse homem que está passando por dificuldade no casamento, dificuldade na vida financeira, independente de qual área, para que ele não desanime, para que ele não abaixe a cabeça, para que ela não desanime. Para essa pessoa que talvez está vendo o filho se afundando nas drogas, nas coisas erradas desse mundo, para que essa pessoa que está me ouvindo não desanime, mas que tenha a certeza de que o Senhor garantiu algo bom, algo eterno, a vida eterna para ela, e tendo essa certeza que ela se alegre no seu íntimo. Transforma-nos, Senhor. Muda-nos de dentro para fora. Transforma, meu Deus, a nossa vida. Muda, meu Deus, a nossa mente para que possamos compreender o que éramos e o que o Senhor fez sermos agora. Em nome de Jesus nós oramos. Nós te agradecemos. Nós te bendizemos por essa oportunidade, Deus, de pregar o teu evangelho aqui online para os meus irmãos. Abençoa cada um na casa dele nesse momento. Meu irmão, eu peço ao Senhor que Ele visite você agora, onde você estiver, aí dentro da sua casa, aí onde você enfrenta as maiores barras, as maiores lutas, que o Espírito Santo possa inundar este lugar, que a presença de Deus possa encher este lugar agora, que o Senhor possa fazer morada na sua casa, que toda tristeza bata em retirada, que todo mal caia por terra, que toda enfermidade, que toda dor, que toda angústia, que tudo isso saia, que tudo isso agora dê espaço para a presença de Deus que entra neste lugar, que entra no seu lar, que abençoa os seus filhos, que abençoa a sua família, que abençoa o seu marido, que abençoa a sua esposa, que abençoa a sua casa, que abençoa todas as áreas do seu lar, em nome de Jesus, que a presença de Deus possa adentrar não somente na casa, mas principalmente no íntimo do seu coração, no íntimo do seu ser, trazendo a transformação, a paz que Cristo trouxe para que tenhamos com Deus. Em nome de Jesus, receba isso, em nome de Jesus. Move as montanhas e
isso aí, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos finalizar essa live por aqui e mais tarde talvez, não sei, né, se vai dar pra gente fazer, mas depois nós queremos fazer um momento de adoração ao Senhor, um momento em que nós só vamos ligar aqui o teclado, o violão, talvez ligamos o violão também e vamos passar um bom tempo só adorando ao Senhor. Nós vamos marcar aqui depois no horário, vou divulgar no grupo da igreja e se você também quiser participar, é só ficar atento aí no Facebook que vai ser um momento de adoração mesmo. Várias canções que entreguem louvor, que entreguem honra, glória ao nosso bendito Deus. Amém? Quero agradecer o pastor Marcos por estar aqui me auxiliando, me ajudando aqui nessa live. Hoje à noite temos culto. O pastor Marcos vai estar ministrando uma palavra ao nosso coração. E o culto será às 7h30 da noite. Eu vou transmitir aqui pelo Facebook. Então fique atento, fique ligado para você também participar, ser abençoado aqui junto com a gente. Quero agradecer aqui, irmãos, umas pessoas que eu estou vendo aqui. Fernanda Rodrigues, a Fernanda Mendes, Amanda Guzmão, Valéria, Nega Lopes, Tamires, Alane, Kemily, Gisele, Dadiane, Alessandra, Irenilda, Antônio. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado por assistir essa live, por assistir a nossa escola bíblica. Eu espero de coração que você tenha sido abençoado. Semana que vem iniciamos o capítulo de número 6. Olha que bênção. Vamos avançando aí na carta aos Romanos. Já são quase 20 estudos, já não sei, vários estudos aí dentro dessa carta. Estamos ainda chegando agora no capítulo de número 6. Creio que você vai ser muito abençoado com o restante dessa carta. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Até lá. Até hoje, 7h30 da noite.